Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o checklist para iniciar o projeto hidrossanitário. Ok? Então, eu vou disponibilizar esse checklist para você em PDF no link no descritivo do vídeo. Então, se você procurar aqui embaixo no descritivo do vídeo, você vai encontrar o link para você fazer o download desse checklist e não se perder mais aí no seu projeto e também na execução, ok? Então, vamos lá para esse checklist. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos saber? Então, qual a primeira coisa que nós precisamos, né, saber para iniciar o projeto hidrossanitário? Nós precisamos conhecer a planta dessa residência, nós precisamos da planta do projeto arquitetônico, para descobrir ali, para identificar quais são os cômodos que vão utilizar água. Se vai ter banheiro, quantos banheiros, cozinha, quantas cozinhas, porque às vezes tem a cozinha gourmet, tem a cozinha industrial, tem a área da churrasqueira. Então, nós precisamos saber quantas cozinhas terão a residência, área de serviço, se vai ter área da churrasqueira ou não, se vai ter torneira de jardim, se essa torneira de jardim vai ficar no jardim ou vai ficar na área de serviço, se na garagem vai ter torneira também, se vai ter um lavatório ali na garagem, né, porque às vezes precisa, às vezes está mexendo com alguma coisa no carro, suja, precisa lavar a mão, então se vai ter lavatório ali na garagem também. Ok? Então, a primeira coisa nós precisamos saber quais são os cômodos que vão utilizar água e o que vai dizer para nós isso é o projeto arquitetônico, tá? Segundo item que nós precisamos saber, se a instalação, né, a distribuição de água dentro da residência, ela vai ser de forma direta ou de forma indireta. No que isso vai influenciar? Bom, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre sistemas de distribuição direto, indireto com bomba, hidropneumático e também o misto, tá? Então, nós precisamos saber se vai ser sistema direto, né? Se for o caso, o sistema direto não vai ter caixa da água. Se vai utilizar o sistema indireto, né? E nesse caso vai ter a caixa da água, ou se vai ser o sistema misto, né? Como que funciona o sistema misto? Parte dos equipamentos de utilização de água vão ser abastecidos de forma direta, né? Com a pressão que vem da concessionária, e a outra parte vai ser abastecida pela caixa da água com a pressão de queda da caixa, tá? Por que isso? Porque às vezes acontece do pé direito ser muito baixo e não ter pressão nos chuveiros, ok? E se for só o sistema direto, também vai influenciar na questão da válvula de descarga. A válvula de descarga, quando ela é ligada no sistema direto, né, a norma nem orienta, né, a ligar no sistema direto, porque o sistema direto tem muita pressão e quando a válvula ela abre para liberar a água, não é ela voltar, né, ela tem que segurar toda aquela pressão que vem da concessionária e isso vai desgastando a válvula com o tempo. Então, a norma nem recomenda que se utilize a válvula de descarga no sistema direto, no sistema da caixa d'água, no sistema indireto. Tá? Então, o ideal é que seja utilizado o sistema misto. Tá? Aí você coloca os vasos sanitários ligados na caixa d'água e os chuveiros com a pressão que vem da concessionária que vai dar tudo certo, tá? Então, nós precisamos saber, né? Porque o ideal é o misto, mas às vezes o cliente não quer a caixa da água, então a gente tem que procurar ali também orientar o cliente e também abordar algumas soluções para o cliente quando ele não quer a caixa da água ou quando ele não quer o sistema direto. Bom, nesse caso, né, se o cliente optar pela caixa da água ou pelo sistema misto, nós precisamos saber o número de quartos, né? Por que o número de quartos? Porque a partir do número de quartos nós vamos dimensionar o volume da caixa da água, tá? Ou do reservatório. Então, nós precisamos dessas informações, ok? Terceiro item, equipamentos de utilização de água. O que vai ter na residência de equipamentos que vão utilizar água? Tá? Então,
Começando pelos banheiros, né? O que que vai ter nos banheiros? Vai ter chuveiro, banheira, lavatório, ducha higiênica, vaso sanitário, né? No lavabo vai ter o chuveiro também ou vai ser só o vaso sanitário com o lavatório? Quantos banheiros vão ter na residência? Quantos desses banheiros, quantos chuveiros vão ter? Porque às vezes na suíte master, quando tem suíte master, o casal opta por colocar 2 chuveiros, tá? Então também tem essa questão aí do cliente querer 2 chuveiros na suíte, tá? Então, chuveiros, quantos chuveiros, banheira, o lavatório, se o lavatório vai ter cuba dupla ou não, ducha higiênica, vaso sanitário, se o vaso sanitário vai ser com caixa acoplada, se vai ser o convencional de cordinha ou se vai ter a válvula. Então aí você vai ter que verificar com o cliente o que ele vai querer dentro dos banheiros, tá? Bom, na cozinha, agora vamos falar da cozinha. Na cozinha, verificar se vai ter máquina de lavar louça, se vai ter bebedouro, se vai ter a pia com cuba única ou cuba dupla. Na área da churrasqueira, vai ter somente a pia única ou pia com cuba dupla também. Área de serviço, vai ter máquina de lavar roupas? Quantas máquinas de lavar roupas vai ter? O tanque, ele vai ser o tanque único ou tanque com cuba dupla também, né? A torneira de jardim, ela vai ficar junto na área de serviço ou ela vai ficar na parte externa, né, do lado de fora? A garagem, ela vai ter um lavatório, esse lavatório vai ser cuba única ou cuba dupla, né? Ou não vai ter lavatório na garagem, tá? Então, daí você vai ter que fazer essa contabilização de quais equipamentos de utilização de água vai ter na residência, né? Em cada cômodo e quantos desses equipamentos vão ter por cômodo, tá? Quarto item. A residência vai fazer utilização de um sistema de aquecimento de água, né? Porque lembrando que nós temos ali o aquecimento, o chuveiro ele tem o próprio sistema de aquecimento dele, né? O chuveiro elétrico ele tem o próprio sistema de aquecimento dele, e na cozinha tem a opção da torneira elétrica que também tem o próprio sistema de aquecimento, ok? Aí, caso o cliente opte por um sistema de aquecimento, qual sistema de aquecimento vai ser? Solar, o elétrico, a gás, tá? Então você vai ter que colocar ali qual sistema de aquecimento vai ser. E se esse aquecimento ele vai ser de passagem, né? Ou seja, a água ela vai ser aquecida para uso, ou ela vai ser um aquecimento reservado, ou seja, vai ter a reserva no boiler, né? E nesse caso tem que ter o espaço para o boiler, tá? A água ela vai ser aquecida e vai ser reservada no boiler, tá? Então também tem que saber dessa questão. Se a água ela vai ser reservada, se a água quente ela vai ser aquecida e reservada, você vai precisar saber do volume de cada banheira e o número de máquinas de lavar, considerando 150 litros por máquina de lavar, tá? Agora falando do esgoto sanitário, né? O esgoto sanitário, ele vai ser sistema fossa-filtro-sumidouro ou sistema fosso-filtro e rede coletora, tá? Por que disso? Porque daí você não se você for dimensionar fossa, filtro, sumidouro, você vai ter que saber se o sumidouro ele vai ser vertical, se vai ser horizontal, se não está perto de fontes de água, se não está perto de árvores, se não está perto de limites do terreno. Então tem algumas coisas daí que você vai ter que verificar se for utilizado o sumidouro. Se for rede coletora, né, você faz ali a ligação do filtro para a rede coletora, ok? E também você precisa saber aonde que vai ficar essa sistema de fossa filtro sumidouro para identificar o número de caixas de inspeção, caixa de gordura. O segundo item do esgoto sanitário é saber se as cozinhas elas são distantes uma da outra. Nesse caso, você vai ter que colocar uma caixa de gordura para cada cozinha.
a caixa de gordura, ela vai cair na caixa de inspeção e a caixa de inspeção vai levar para o esgoto, para a fossa séptica. O terceiro item que você precisa saber com relação ao esgoto sanitário é onde vai ser colocado o sistema de fossa e filtro, tá? Porque os vasos sanitários, eles precisam sair diretamente ligados na caixa de inspeção e a caixa de inspeção que vai fazer a ligação desse esgoto com o tanque séptico. E para isso, você vai precisar saber a localização do tanque séptico e do filtro, e para saber se você vai precisar fazer mudanças de direção. Nesse caso, quanto mais mudanças de direção você precisar fazer, mais caixas de inspeção você vai utilizar, ok? Então, tem que verificar essa questão. Com relação a águas pluviais, o que você precisa saber das águas pluviais é o número de águas do telhado, para dimensionar as calhas, e qual o tipo da calha que vai ser utilizada, ok? Se o cliente ele vai querer fazer o uso de cisterna, nesse caso você vai dimensionar a cisterna, tá? E a cisterna, lembrando que como a água da cisterna é uma água não potável, então você vai poder utilizar ela apenas no vaso sanitário e na lavagem de calçadas. Então, a cisterna ela pode fazer essas duas ligações, ok? Bom, o outro item que eu quero trazer aqui para você no checklist é o tipo de tubulação que vai ser utilizado, né? Qual que é o material dessa tubulação? Isso é bem importante constar no checklist, tá? Para água fria, quais tubulações nós temos disponíveis? Bom, nós temos as tubulações lisas e as tubulações rugosas, tá? Dentro das tubulações rugosas, nós temos o aço galvanizado, o ferro fundido. Nas tubulações lisas, nós temos o PVC, o cobre e também o PEX reticulado para água fria. Para as tubulações de água quente, o que nós temos disponíveis? O ferro fundido, o cobre, o CPVC, o PPR e o PEX reticulado para a água quente, tá? Para as tubulações de esgoto, o convencional é o PVC, da cor branca, tá? Lembrando que a diferença do PVC para água fria e para esgoto sanitário está na coloração. O PVC para água fria, ele é na cor marrom, ok? E o PVC para esgoto sanitário, ele é na cor branca, ok? O que você não pode confundir para a tubulação da água quente, o CPVC, ele é na cor branca, porém, a diferença do CPVC para o PVC do esgoto é que o CPVC, ele tem as bordas mais grossas e o esgoto não tem, tá? A segunda diferença é que as tubulações de água fria, elas são coladas, elas são soldadas, e o esgoto não, ele é apenas conectado, tá? Ou roscado, ok? As tubulações das águas pluviais, elas também são em PVC ou em zinco, né? Por conta dos perfis das calhas, ok? Então, você tem que identificar ali o material que você vai utilizar para água fria, para água quente, para esgoto sanitário e para águas pluviais, ok? Tem tubulações de esgoto de ferro fundido? Tem, mas já não são tão utilizadas. Então, o mais utilizado hoje nas tubulações de esgoto e águas pluviais é o PVC, tá? Próprio para esgoto e para águas pluviais. Bom, pessoal, eu vou deixar então o checklist aqui, o link para você fazer o download desse checklist, tá? Inclusive as tubulações, elas estão dentro de cada item, tá? A água quente, água fria, esgoto, águas pluviais, tá? E você pode ali ir marcando um X e colocando o número de equipamentos de utilização de água. O checklist está bem simples,
tá? Eu vou deixar um link, então, na descrição do vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.